Senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos assiste, para que todos saibam que estamos votando e discutindo nesse momento, falamos novamente agora em segunda votação do superendividamento da cidade de São Paulo. Um endividamento a monta superior de 8 bilhões de reais. Eu quero repetir aqui para que todos tenham certeza e perfeita clareza do que estamos votando. Um superendividamento a monta de 8 bilhões de reais. E é importante dizer, antes de me alongar, que não bastasse ser completamente imoral, atentar contra os valores éticos, morais, os princípios do direito administrativo, os princípios e os valores da própria sociedade paulistana, um endividamento à monta de 8 bilhões de reais, justamente no período que nós passamos, esse projeto ainda encontra-se eivado de nulidades. E eu, enquanto advogado, não posso me furtar mais uma vez de vir à tribuna e alertar os meus pares que este projeto que vai ser votado não encontra respaldo legal. Portanto, além da imoralidade, ele encontra vícios legais que eu tomo cuidado de apresentar a vossas excelências. O primeiro está previsto no artigo 113 do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário. Nós estamos aprovando um orçamento, um empréstimo a prefeitura contrair despesas sem saber como isso vai ser pago, em quantas parcelas, com qual instituição financeira. Claramente há uma afronta ao artigo 113 do ADCT. Não fosse o bastante, o artigo 25 da Constituição Estadual, a Constituição Bandeirante, diz que nenhum projeto de lei que implique criação ou aumento de despesa será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender tais encargos. Como a prefeitura, como o prefeito vai poder sancionar este projeto se não há a estimativa dessas despesas, se não há apontado como estes encargos serão pagos? E mais do que isso, o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam, vossas excelências, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa de impacto orçamentário no exercício em que deverá entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias. Ora, vereadores, fere o ADCT, fere a Constituição Bandeirante, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e fere a moral de todos os paulistanos a aprovação de um empréstimo bilionário, de um superendividamento bilionário justamente nesse momento. É lamentável e ao mesmo tempo é revoltante termos que discutir isso e estarmos em via nessa sexta-feira, às vésperas do recesso de julho, de aprovarmos um superendividamento. Amanhã, caso isso seja aprovado, todo paulistano vai estar ainda mais endividado. Amanhã, caso isso seja aprovado, todo cidadão de São Paulo terá certeza de que vai ser tributado, que vai ter os bolsos saqueados pelo Estado por conta da irresponsabilidade fiscal que eventualmente seja praticada. Isso é inaceitável, é inconcebível e, principalmente, isso apunhala mortalmente todos os princípios de direito administrativo, todas as normas de direito e a moral de cada um de nós. Eu me levo a crer, sinceramente, que vossas excelências tenham percebido a dimensão do quão é nocivo esse endividamento. Eu entendo os argumentos trazidos por colegas de que há necessidade de investimento, que há necessidade de construir, de aprimorar, de melhorar. Mas isso deve ser feito com base na previsão orçamentária e não no superendividamento. Hoje são 8 bilhões, daqui 3, 4 meses vai ser mais 2, 3, 4 bilhões, e assim São Paulo vai ficando endividada, e o cidadão paulistano vai ficando imerso em um mar de dívidas, numa verdadeira areia movediça. E essa casa, como fiscal do Executivo, como fiscal da execução orçamentária, no exercício pleno de suas prerrogativas enquanto vereadores, tem o dever legal e moral de fiscalizar o Executivo e, principalmente, de barrar esta imoralidade. Eu sei que, às vezes, soa um tanto quanto um beija-flor em meio a um fogaréu
tentar fazer uma defesa de algo contra os vultosos votos que a base apresenta nessa casa. Às vezes, nos sentimos, inclusive, inúteis, a nossa fragilidade perante a força com que tudo isso é tratado. Mas eu faço um apelo a todos os vereadores. Parem e pensem. Se Churchill, quando o Reino Unido iria para a Segunda Guerra Mundial, tivesse escutado alguns dos seus conselheiros, ele não teria ido à guerra. Talvez tivesse sido reeleito, visto que perdeu a eleição por ter ido à guerra. Churchill perdeu a eleição, mas ganhou o nome dele na história. Nós queremos qual posição? Uma eleição ou a história? Sinceramente, eu jamais vou prostituir meus valores por algo que eu considero imoral, ilegal e principalmente inadequado.